Isso pode fazer a lei Magnitsky parecer fichinha. E muito provavelmente o FBI vai ser envolvido. Se trata de um crime federal, adulteração e falsificação de documentos federais aqui dentro dos Estados Unidos. A gente está falando de um crime muito mais grave, repressão transnacional, como o próprio Constantino falou. E a gente está falando de um crime que é passível até mesmo de prisão perpétua dentro dos Estados Unidos. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade. E no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! E a gente já vai começar logo pelo caso Felipe Martins, que ganhou novos contornos após as revelações sobre a origem da informação que sustentou a sua detenção. Martins foi preso em fevereiro de 2024 por Alexandre de Moraes, sob a alegação de que ele teria deixado o Brasil rumo aos Estados Unidos em dezembro de 22. A base foi uma reportagem de Guilherme Amado no portal Metrópolis, afirmando existir um registro oficial de que ele entrou em Orlando no dia 30 de dezembro de 2022. Só que a CBP dos Estados Unidos comprovou que o registro era falso e que Martins nunca deixou o Brasil no período citado. Mesmo assim, ele foi preso, torturado, humilhado. Guilherme Amado é diretor da ONG Redes Cordiais, que recebeu mais de R$400 mil da USAID em 2023, coincidentemente, o ano da publicação da notícia falsa. Rodrigo Constantino, esse caso USAID, isso ainda vai render muito, hein? Essa USAID aí irrigou de dinheiro muita coisa esquisita no ano reeleitoral aqui no Brasil, né? Sem dúvida, Serrão, mas essa é a menor das preocupações do Guilherme Amado e do próprio ministro Alexandre de Moraes. O que se viu nesse caso do Felipe Martins e estamos vendo agora também no caso da Flávia Magalhães é explosivo demais. Se tudo que está surgindo aí for comprovado, são crimes terríveis que vão ser punidos pela justiça americana mesmo. Né? Veja que o Guilherme Amado está na defensiva, gravando vídeos, dizendo que não foi pela sua reportagem que o Felipe Martins foi preso. Todo mundo sabe que foi o pretexto usado pelo Alexandre de Moraes. E ficou claro agora, né, que ele foi considerado alguém que entrou nos Estados Unidos de maneira estranha e depois evaporou, e isso sim deu todo o ensejo à narrativa, né, da participação em tentativa de golpe, blá blá blá. Bom, se ele sequer saiu do país, se a entrada nos Estados Unidos foi fraudada, isso abre toda uma nova perspectiva sobre o seu caso. No caso envolvendo a Flávia Magalhães, uma cidadã americana como eu, né, a coisa fica ainda pior, porque nós temos que lembrar ali do juiz auxiliar do gabinete do Alexandre de Moraes, o Ailton Vieira, falando da vontade que ele tinha de mandar um jagunço pegar o Alan dos Santos e levar para o Brasil, sequestrar o Alan dos Santos. Né? Quando gente desse naipe brinca com uma coisa assim, com o poder que eles têm, com o grau de criminalidade que eles andaram cometendo aí, a gente deve levar a sério. E parece que foi exatamente o que planejaram fazer com a pobre coitada da Flávia Magalhães. O Alexandre de Moraes teria designado alguém da Polícia Federal para monitorar a cidadã americana em solo americano e, se fosse o caso, efetuar a sua prisão, que seria totalmente ilegal, que seria coisa de jagunço, de fato, né? Coisa que o Partido Comunista Chinês, a ditadura venezuelana praticam em solo americano e que tem um nome, né? A repressão transnacional é o crime e tem punição severa prevista em lei, porque os Estados Unidos protegem os seus cidadãos. Então, essa investigação desse caso, que está na justiça americana, isso pode fazer a lei Magnitsky parecer fichinha. A gente fica
meio surpreso com o andar da carruagem, né, com a toada da situação do Alexandre de Moraes na justiça americana, mas é porque ele, de sancionado por uma lei importante, que é a Lei Magnitsky, ele pode passar a condenado pela justiça americana por crime comum federal. Então a coisa está escalando rápido. E a imprensa brasileira continua fingindo que nada disso está acontecendo, né? Mas por quanto tempo a imprensa vai jogar para baixo do tapete esses escândalos? Eu acho que eles não vão conseguir, porque a era das redes sociais veio para ficar. Jason Miller, conselheiro de Trump, disse que não descansará até Moraes ser preso. Miller escreveu que Alexandre de Moraes pertence à prisão. O que fez com Bolsonaro é repugnante e com Felipe Martins é condenável. Martim De Luca, advogado da Trump Media, afirmou que alguém pode ter fraudado registros oficiais dos Estados Unidos para influenciar o caso brasileiro. De Luca também comentou que o registro falso foi fabricado ou usado indevidamente para falsificar evidências e que os crimes federais graves foram cometidos. A CBP confirmou que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022, contradizendo o documento que Moraes usou para a prisão. Moraes pediu a Flávio Dino, presidente da primeira turma agora do Supremo Tribunal Federal, para marcar o julgamento da ação penal que tem Felipe Martins entre os réus. O despacho foi assinado há 2 dias e publicado nesta segunda-feira, após Moraes constatar o encerramento da instrução processual. Davi Aragão, quais são as perspectivas concretas? Será que essa profecia de Jason Miller pode acabar se concretizando? Não, vemos cada vez mais maior a probabilidade disso acontecer. É interessante que na sexta-feira, depois da nota oficial do CBP, nós estávamos discutindo e analisando a possibilidade de envolvimento da Polícia Federal ou até mesmo do gabinete do ministro, com conhecimento do ministro, para tamanha fraude dentro do sistema imigratório americano. A gente estava cogitando essa possibilidade e as consequências que isso poderia trazer, não só para os envolvidos, como para o próprio ministro. E hoje a gente tem a surpresa que, na verdade, tem coisa séria e provada através do vazamento das informações. Vamos falar um pouquinho sobre o CBP. O CBP faz parte de todo o sistema imigratório americano, o Departamento de Homeland Security, um dos departamentos mais importantes dos Estados Unidos, que desde os atentados de 11 de setembro de 2001 ganharam uma proporção gigantesca. E eles têm um poder muito grande para fiscalizar a entrada e saída de qualquer estrangeiro. Existem só 3 possibilidades desse registro do I-94, o formulário que faz o controle de entrada e saída de indivíduos aqui nos Estados Unidos, ter apresentado um erro tão grave. Ou por hackeamento, o que é muito improvável que tenha acontecido, os sistemas são muito bem protegidos, ou por erro do sistema numa atualização ter gerado um I-94 de forma autônoma, que também é muito raro, muito difícil de acontecer, ou então por participação de um agente federal de dentro do CBP que plantou isso lá dentro. E por que a gente tem condições claras de afirmar que plantou esse documento dentro do sistema do CBP? Porque existem 3 erros crassos nesse documento que eram impossíveis de serem realizados se fosse feito o procedimento correto, um indivíduo entrando com seu passaporte de forma legal nos Estados Unidos. Primeiro, o erro do nome. O erro do nome é improvável, a não ser que o nome do próprio Felipe estivesse errado no passaporte. O erro dele no I-94, no formulário, o nome dele foi gravado com E, Felipe, enquanto o nome real dele é Felipe, com I. Segundo, o número do passaporte era um passaporte já vencido ou já cancelado desde 2001. Um passaporte cancelado não passa pelo sistema de fronteira americano. E terceiro e principal deles, o visto utilizado. Foi utilizado como entrada, segundo o registro que estava no CBP, um registro fraudulento, o visto A2, que é exclusivo para grandes diplomatas e grandes autoridades. Presidentes usam um tipo de visto como esse. Ele era apenas um funcionário do governo que obrigatoriamente daria a ele um visto G2, totalmente diferente do A2. 3 questões importantíssimas que demonstram de forma clara como foi um documento fraudado, entanto que o próprio CBP reconheceu isso em nota. Considerando todos esses fatores e tendo certeza disso, agora é analisar quem de fato está envolvido. O próprio CBP fala que vai continuar as investigações e muito provavelmente o FBI vai ser envolvido. Se trata de um crime federal, adulteração e falsificação de documentos federais aqui dentro dos Estados Unidos, que já poderia, sim, a todos os envolvidos serem imputados em investigação,
responsabilização, respondendo um processo criminal e sendo, inclusive, podendo ser condenados a 10 anos de prisão, que é o que prevê a legislação americana para crimes de falsificação de documentos. Se for identificado, inclusive, algum tipo de conspiração entre agentes federais americanos e agentes brasileiros do poder, também pode ser considerado e aplicado o crime de conspiração de até 15 anos de cadeia. E a gente está falando de possibilidades, caso no desenvolvimento de uma investigação do FBI, estejam identificados agentes públicos brasileiros agindo diretamente na implementação dessa prova dentro do sistema do SUBIP. Agora, como o Constantino já falou muito bem, a atualização de hoje a respeito da Flávia Magalhães é ainda mais grave. Caso de fato houve uma ordem da justiça brasileira para que policiais brasileiros estivessem dentro de solo americano com a intenção de prender, ou ainda que fosse apenas vigiar um cidadão americano, a gente está falando de um crime muito mais grave, a repressão transnacional, como o próprio Constantino falou, e a gente está falando de um crime que é passível até mesmo de prisão perpétua dentro dos Estados Unidos. Então, se a gente estava considerando apenas uma possibilidade de envolvimento, com as notícias mais recentes, a gente está falando de um envolvimento direto e claro, que vai ser sim utilizado e explorado muito pelo governo americano nas negociações com o Brasil. Geraldo Alckmin e Vieira vão ter uma luta muito dura com Marco Rubio nas próximas semanas nas negociações, e com certeza esse assunto será a pauta dessas reuniões. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão de Flávia Magalhães e acionou o oficial de ligação da Polícia Federal em Miami, delegado Marcelo Ivo. A informação consta de um ofício assinado pelo delegado Fábio Mertens, da Coordenação Geral de Cooperação da Polícia Internacional. Flávia diz que foi monitorada por gente da Polícia Federal durante a manifestação em Fort Lauderdale em 25 de fevereiro. A organizadora avisou a Flávia da presença da Polícia Federal, recomendando que não fizesse discursos e permanecesse na barraca de água. A investigação foi aberta de ofício pelo ministro sem qualquer consulta ao Ministério Público, baseada em postagem sobre Marcola. Moraes mandou bloquear o passaporte brasileiro de Flávia, classificando-a como evadida, sem considerar a residência dela nos Estados Unidos e a nacionalidade que ela tem desde 2012. Meu caro Sepúlveda, tudo isso é uma história absolutamente aterradora. O Brasil mandando espionar, vigiar cidadão americano nos Estados Unidos. Simplesmente inacreditável um negócio desse. Bom, eu tenho a impressão, quando você vai descrevendo todas essas coisas, uma verdadeira situação kafkiana, né? Porque tudo é ilegal, desde a abertura da investigação. Quer dizer, eu quero, eu posso, eu mando, e não há lei, não há Constituição, não há nada. Há o poder do arbítrio. E eu acho que isso é o que caracteriza essencialmente o estado de exceção, é isso. Agora, eu não sei se nós conseguimos perceber que, passo a passo, nós vamos entrando num ambiente de ilegalidade próprio às ditaduras e próprio aos estados de exceção. Quer dizer, a cada passo é uma coisa nova. Depois nós passamos não apenas das ilegalidades patentes, por exemplo, vamos falar depois da manutenção da prisão domiciliar do Bolsonaro, mas nós passamos, o doutor Davi Aragão falou muito bem, quer dizer, passamos para a possibilidade de práticas de crimes federais em conluio de agentes americanos com agentes brasileiros. É uma possibilidade que nós estamos vendo. Depois, essa gravidade de mandar a Polícia Federal vigiar uma cidadã americana, ou seja, repressão mesmo transnacional, contra a qual, há umas semanas atrás, o Marco Rubio falou explicitamente numa das postagens que ele fez. Bom, o que falta mais? Agora eu pergunto, o que falta para essa imprensa dita isenta vir a público e reconhecer que isso tudo é assustador
e nos leva para um caminho que não há volta atrás. Esses artiguinhos do Estado de São Paulo dizendo que é preciso retomar a legalidade, isso não vai ser retomado assim. Porque quando se sai da legalidade, não se retorna. Só se retorna por meios que façam aqueles que trilham a ilegalidade voltarem, arcarem com as consequências dos atos que praticaram. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, do poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, tem o pessoal lá da Câmara, são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.